parou no Perek Gimel, no meio da explicação do Rav Chaim sobre a Mishnah. Então a Mishnah fala sobre as pessoas que três pessoas que estão estão sentadas na mesa e não falaram do Devei Torá, estão comendo e não falaram do Devei Torá. Então é como se ele estivesse comendo de um altar de Avodah Zará. Assim, né? Esse texto no Pirkei Avot. Kilo achlu mizivchei metim. Então o Rav Chaim começou a explicar todo o assunto de comida, quando a pessoa está comendo, como ele deve comer. Então a gente está agora no Vechen Lefer. Vechen Lefer, mamash היו נוטלים הבהמה ומהפכים את החלק הטוב הרוחני לרע, ולחם אלוהיהם הוא ומתגבר על ידי זה, ובהתגברו אז דרך רשעים צלחה. Então, assim, as pessoas malvadas, quando comem, o Rav Chaim explica, eles pegavam a behemá, um animal, o meafrim et hachelek hatov haruchani, como a gente já fez a introdução desde do Rav Chaim Vitala, quando está continuando, que ele fala que tem uma parte espiritual dentro da comida também. Assim ele explica o pasuk que lo ala lechem levado yichei adam, que al kol motzah pi Hashem yichei adam. Está na Torá que não só sobre a comida a pessoa vai viver, e sim sobre as palavras de Deus. Ele explica que as palavras de Deus que estão dentro da comida, que tem uma parte espiritual dentro da comida. Só que a pessoa, quando ela come de um jeito mal intencionada, então ele consegue pegar a parte boa, espiritual, que está na comida, e transformar isso para o mal. Então isso que está escrito. Vechen lefer mamash, aí o notlim, a behemá, pegava a behemá, o meafrim et hachelek hatov, e juntava e invertia o lado bom, a ruhani espiritual, lerá, para o mal. Velechem Elohem isso aqui é como se fosse um pão do Deus deles, quer dizer, de Avodah Zará. O mitgaber al deizé, então isso dava força para forças de impureza. O beit gabro az derech reshaim saleh. Então ele fala alguma coisa interessante. Quando o lado da força, as pessoas dão forças para a impureza, o caminho dos reshaim tem sucesso. Dá força para os reshaim isso. Para os malvados. Então, quando a tumá ela está forte, quem ganha com isso são os reshaim, os malvados. Então, por isso faziam de propósito, as pessoas que sabiam que eles não estão no caminho de Hashem, então eles faziam isso de propósito para dar mais força. Faziam mal, intencionava mal a comida que eles estavam comendo. Não pensavam que estão comendo para fazer mitzvot de Hashem, bem pelo contrário. E assim as pessoas malvadas realmente, para enervar Deus, yodim rebonam, né, como que me amara chachamim zichron bracha. Alamon she'amar kluman yoseh ela leachis et bori v'chen yokiam ha'em shama. Então na Gemara em Sanedrin ela traz exemplos de pessoas que eles falavam, eu estou fazendo para enervar o meu Criador. Algo que hoje em dia a gente não entende isso, né? Hoje em dia quem conhece Deus se aproxima de Deus. Mas existiu já esse tipo de pessoas, não sei se existe. Bilá. Não sei. Usavam a luz da criação para Bilá. 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 Então. Tudo bem. Então, mas de qualquer jeito, em Sanedrin, a Gemara fala exemplo de Amon e Yokiam, que eles falam, eu estou fazendo para enervar o meu Criador. Então, isso seria um ato que eles poderiam fazer. Na hora de comer, eles poderiam pensar em uma avodah zará, uma idolatria, pensar em alguma coisa assim, não pensar para Deus, e aí eles estão dando força para eles próprios. Na verdade, eles estão se beneficiando, que eles estão dando força para impurezas, para os tão Reshaim, eles ficam fortes. Então, a princípio a pergunta é, o que Deus fez para eles, que eles ainda estão acrescentando mais raiva, estão querendo enervar Deus? O que eles estão ganhando com isso? Na verdade, a kavaná, a intenção deles é dar força para o mal. E aí eles vão ter sucesso no que eles estão fazendo.
Então, o que acontece? A pessoa que come, está estudando também Torá, se ocupando com a Torá um pouco depois, né? A gente sabe que nossos sábios já falam que na hora de comer mesmo, falar da Torá, a pessoa pode até se engasgar. Não deve fazer isso. Mas a pessoa, na hora da refeição, guarda um momentinho para falar um da Torá, alguma coisa, umas palavras de Torá. O que acontece? O que ele está fazendo? Ele mostra com a comida que ele está tendo boas intenções. Shachelekatov é o ciclo do chá, ele aumenta a santidade, o lado bom que já tem, ele aumenta a santidade nesse lado espiritual da comida. Benafsho, no seu nefesh, na sua alma. Ve'esek batorá Yisrael fará. Ele consegue, através do estudo da Torá, tirar alguma parte ruim que tem na comida. Como a gente falou, o Valojin ele fala que toda a essência, o que fisiologicamente, quando a pessoa come, depois ela tem uma parte que vai embora, vai no banheiro, vai embora. Isso é um lado um pouco espiritual. Como comparado a isso, tem lado espiritual mal, que desde o pecado de Adão, que ele pecou, que entrou, o Yetzer Hará entrou dentro da pessoa, então entrou no mundo todo também o lado espiritual mal, e a pessoa tem que elevar isso. Então, quando a pessoa estuda a Torá, ele fala, através do estudo da Torá, queimar esse lado ruim que tem dentro da comida. Paralelamente, o homem também tem um Yetzer Hará, um instinto mal dentro dele. Então para a gente entender que na comida também existe. Agora, aquilo que você falou também que fazia no Beit HaMikdash, que queimava o Corban, exatamente. Parte ruim. Isso. Você lê a Torá também, você está... Isso, exatamente. Que a Torá Tivakaesh, na verdade, a Torá, espiritualmente, ela é como se fosse um fogo. Que Moshe Katu, Alokot Varaikesh, então tem Jeremias, então ele está escrito, as minhas palavras são como fogo, que o profeta fala, as minhas palavras são como fogo. Então a Torá é comparada como fogo. Shemala, que Moshe Amro, um fogo espiritual, que Moshe Amro, Patar Bamizbea, Vesem Bashulchan, que o que Mizbea o Meshulchan Gavoa Kazar. Então a Gemara já fala lá que em Hagigah, que a mesa da pessoa é como se fosse um altar. Então no momento que a pessoa está comendo com Torá, ela está tipo que nem no altar, se queima algumas partes no Beit HaMikdash, queimava algumas partes. Se também a pessoa no estudo da Torá, ela está queimando a parte, falando um pouco de Torá na hora que está comendo, ele está queimando a parte ruim que pode ter, que tem dentro da comida. Então ele está por que a Torá é comparada como fogo. Então é como se fosse a mesa da pessoa, como se fosse um sacrifício, o Beit HaMikdash, e o fogo que está queimando qualquer parte negativa. Então na verdade ele está acrescentando do chá, santidade, para aquela comida que ele está comendo, falando do Torá na hora da comida. Inclusive já até escutei que não é bom sentar em cima da mesa, porque a mesa tem um altar. Se sentar em cima, você está como se fosse entrando em... Vehine aochel bekavana amitit. Então a pessoa que come agora no dia a dia com uma intenção verdadeira, ele cai em gufo, para ele ter o corpo dele ficar saudável, venafsho, e também sua alma, lavodato elokav, para servir a Hashem, idbará shemo, vevarer brachá reuya, ele faz a brachá que se deve na hora de comer, viasok batorá, estuda a Torá também naquele momento, beochlo, kizé kol prita achlita chilato, que essa é a função da comida que ele vai comer. Não tem uma função melhor do que isso. A pessoa está comendo, bem intencionada, você viu o meu Hashem, então ele fala um pouco de Dvar Torá também, como a gente falou, a Torá ela queima um pouco das partes que estão negativas aqui. Então não tem algo mais completo do que isso. O mamash que é uma makrif korban, ele como se ele estivesse realmente trazendo um korban, um sacrifício, um Beit HaMikdash para Hashem. Shenotela behemá, ele pega o animal. O que é o korban? Pega o animal, uma kriv lagavó, ele se aproxima isso para Deus, Aruchanit Sheba, Aruchanit Sheba, Meta Briá, Vegam Gashmiutanit Kadesh. Ele pega aquela parte espiritual que tem dentro do animal, eleva aquilo, e também a parte material do animal ela se eleva, ela se santifica.
E assim também ele junta no Corban todas as partes que tem na criação. A parte mineral, o domem, o tzomeach, a parte vegetal, o rai, a parte animal, e medaber, o homem que fala que está acima do animal. Melach, o adomem, quando tem todo o Corban, uma das leis da Torá, é que no Corban precisava ter sal. No sacrifício precisava ter sal. Então sal, ele na verdade, ele está representando aqui toda a parte mineral da criação. Mincha venesachim tzomeach. Também nos korbanot tinha uma mincha que era um korban feito de farinha, venesachim, que era o vinho. Então isso é tzomeach, isso representa a parte vegetal da criação. Vehu atzmo chai. Vehu atzmo, a princípio eu acho que a intenção dele é falar sobre o animal. É o chai, é o animal que está lá sendo sacrificado, é o chai, é o que está vivo. E a Cohen, a Makriv, o Amedaber. E o sacerdote, o Cohen, que ele está trazendo esse korban, esse sacrifício, ele é a parte Medaber, que fala da criação. Quer dizer, acima do animal, a pessoa, ele representa essa parte. Então está representado toda a criação, está representada quando a pessoa faz, quando era trazido um korban, um sacrifício no Beit HaMikdash. Então fala o Rav Chaim que essas 4 partes do mundo, elas são influenciadas, recebem influências de 4 grandes anjos que tem na criação. Hagvoim, Memunim Alehem, que eles são responsáveis sobre essas 4 seres, mineral, vegetal, animal e medaber, o que fala. Quem são esses 4 grandes anjos? Até porque tem vários tipos de anjos, mas é conhecido 4 grandes anjos que são famosos realmente: Michael, Gabriel, Refael e Uriel. Então esses são os 4 grandes anjos que tem na criação. Begavol gavoa adarba otiot la havaya. Acima deles ainda tem os 4 nomes de Deus, 4 letras do nome de Deus de Havaya, que é o Yud, depois o Rei, depois o Vav, depois o Rei de novo. Yud Kei Vav Kei. Baruhu, Harei Ma'alima Behemá. Então isso eleva aquele animal que está sendo sacrificado. Metaknim Otá, conserta e arruma todo o animal. Vegama Gashmiut Sheba Nitkadesh Nitalei. Então também a parte material do animal, ela se santifica e se eleva. Então isso era o Korban. E assim ele continua. Vechena Tzadik, Haochel Esov Anafshol, Yachayotam Leavodat Hashem. Tem também o Tzadik, que ele come para poder satisfazer, para poder servir a Hashem. Servir a Hashem. Então assim também o Tzadik, quando ele come, é como se ele estivesse trazendo um korban para Deus, então, estivesse trazendo um sacrifício para Deus no Beit HaMikdash, cada refeição que o Tzadik faz. Eu já ouvi falar isso, o Tzadik ele come mais como oportunidade para fazer a brahá. Também. O Lefer, Halila. Agora ele vai falar o contrário. O contrário, pessoa que com a intenção contrária, o Helerav Tanut, a pessoa que come para ter prazer, de fome, mas sem intenção. Rav Tanut é fome, né? Mas para saciar. Mas ele come para prazer próprio. Isso. Prazer próprio. Lo levado sheino metakena gashmit. Não só que ele não está consertando a parte material que tem da comida aqui, resolvendo, ele também está estragando a parte espiritual que tem dentro dessa comida. Se tem uma parte espiritual, a gente podia pensar, pelo menos isso ele está ganhando. Não, ele consegue estragar a parte espiritual que tem da comida. O marniz da clipá, então ele põe essa parte espiritual na parte meio de clipar. Que você falou que é usado pelo lado mal. Lado mal, exatamente. Clipar é como se fosse cascas, mas é o lado não elevado que tem na parte espiritual. O que Moshe Amru, ao Hel Belabracha, que ele gozel. Nossos sábios falam em Masechet Brachot, que a pessoa que come sem fazer brachá, é como se ele não está agradecendo a Deus, é como se ele estivesse roubando de Deus. Hashem quer que a gente agradeça quando a gente come alguma coisa para ele. Ratzalomar, Notela Kedushá, o Machnis Levador, o Mamash Gozelu. Então ele fala mais ainda, o Rav Chaim fala, e se roubar, o que quer dizer roubar? Ele pega a santidade que tem aquilo, que tem lá, e ele estraga aquela santidade. Então isso que ele está roubando a santidade que tinha aqui dentro dessa comida.
Então, por isso que ele explica, por isso que nós sábios chamam ele que a pessoa que não faz a brachá, que ele está roubando. A brachá desperta essa entidade da comida, essa parte espiritual da comida, a brachá desperta ela. Então se o cara não faz, então ele está roubando. Ele acaba botando isso na clipá, isso que ele falou, ele acaba estragando aquela parte espiritual que estava em potencial lá para ser aproveitada. O Kvar Amur Raboteinu Zichron Brachá, já falaram os nossos sábios, Kol Makom Shneimar Ve'eshvu Lecholechem Hayatzara. Então nós sábios falam no Midrash Tanhuma, na Parashat do Vayeshev, lá está falando sobre os irmãos de Yosef quando acabaram de vender ele, então Ve'eshvu Sham Lecholachem, eles sentaram para comer pão. Então o Rav Chaim ele fala, sempre o Midrash conta, que sempre quando está escrito isso, sentaram para comer pão, isso é Ayatzara, tinha uma desgraça aqui, tinha um problema, quer dizer, parece que não comeram com as melhores das intenções, isso que ele está falando, essa expressão, e sentaram para comer pão, ele está explicando que isso essa forma de não comer do melhor jeito possível. Que bemetral mal linyan megune, que a achilá lasot mimena kviut, é algo muito ruim, ele falou fazer a comida como principal, como uma coisa fixa. Ele está comendo para comer. Akviut imeasok batorá. Akviut, pessoa sentar, fixar, só vai ser bom se ele se ocupar com um pouco de Torá também. Bekviutá masher Torá gmalatu tov velorá atzalomar she kalara, porque a Torá ela causa bem e não mal. O que quer dizer isso? Shekilara, que ela acaba com o mal que tem dentro da comida. Se não for assim, se não fizer isso, o mal ele fica forte. Haz v'shalom. Ve'ave ki'ilu enam ochlim ha'achayot shebamachal hazeh rak chelek hara ve'amet shebo. É como se ele estivesse comendo, como se ele não estivesse comendo a vida que tem dentro dessa comida, e sim o lado ruim, o lado ra ve'amet shebo, o lado morto que tem dentro dessa comida. Vê uma mamash zivchei metim, por isso que foi comparado na nossa Mishnah do Pirkei Avot, korban de mortos, zivchei metim, que você está comendo a coisa morta que está na comida, você não está aproveitando. Que a tov o amechayet davar, porque ele fala que o bom, ele é uma alusão assim, o bom ele dá vida para a coisa, e o mal ele dá morte para a coisa, no caso a comida. Então, se a pessoa estivesse comendo com boas intenções, ele está dando vida para essa comida. E se ele está com mais intenções, sem as boas intenções, ele está dando morte para essa comida. Por isso que no Pirkei Avot está escrito que 3 pessoas que sentaram e não falaram do Dvar Torá, sentaram para comer e não falaram do Dvar Torá, é como se eles estivessem comendo de um korban de mortos. Então, eles acabaram não aproveitando e matando a parte espiritual que tinha naquela comida. Então o Rav Chaim termina, isso já é o bastante para a pessoa entender, continuar entendendo esse assunto.